Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Abrahack Insights. Hoje a gente traz Viviane Nobre, profissional com uma trajetória sólida e estratégica no universo da experiência do cliente. Gerente de atendimento ao cliente do grupo Casas Bahia, ela acumula mais de 20 anos de atuação em relacionamento com o consumidor. 11 anos liderando grandes equipes, sempre com foco em gerar resultados e evoluir nesses processos. Com um olhar atento às tendências e transformação da jornada do cliente, destaca-se pela capacidade analítica na gestão de dados de satisfação e pela habilidade de conectar diferentes áreas da empresa em prol de uma experiência mais integrada e eficiente. Sua atuação também inclui o relacionamento com órgãos de defesa do consumidor, como Senacom, Procons, ampliando sua visão sobre o equilíbrio entre empresas e cidadãos. Uma profissional que traduz estratégica, escuta ativa e melhoria contínua em resultados concretos. Seja muito bem-vinda. Uau! Tudo bem, Gabriela? Prazer enorme estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho aí do que eu aprendi ao longo da minha jornada, contar o que a gente tem fazendo. Agradeço demais o espaço, a você, a Abrahack, ao Vitor. Tenho muito carinho pela Abrahack, né? Então é sempre muito bom. A gente sempre aprende alguma coisa quando está em conjunto, seja podcast, seja evento, independente do formato. Então, estou animada para esse bate-papo. E super à disposição. Beleza. Vamos começar com esse esquenta, que já vou te fazendo uma pergunta, e daí você fica à vontade que isso realmente é um bate-papo, para que a gente possa aí compartilhar a sua experiência com todo mundo que estiver nos assistindo, nos escutando. No conceito amplo de CX, que envolve assim cultura, jornada, dados, uma porção de insights, quais oportunidades você enxerga para as áreas potencializarem ainda mais seus resultados a partir dessa visão integrada da experiência do cliente? Ai, Gabriela, para mim hoje está muito claro que o humano é o fundamental, né? Mesmo quando você. Não fundamental, é a peça mais estratégica de tudo. Quando a gente pensa em Grupo Casas Bahia, varejo, a gente não tem muita diferença entre uma geladeira A e uma geladeira B. Eu consigo comprar em qualquer loja a mesma geladeira. Não muda nada, né? Se você quiser aquela cor, aquele modelo, você vai ter várias opções. Então, para a gente, o humano, o atendimento, ele é o que diferencia. Né? Porque preço, às vezes você tem muita vantagem, às vezes está igual, mas essa história de como foi a jornada do cliente dentro da empresa, dentro dessa experiência, é o que muda tudo. Então, quando eu olho aqui dentro, eu hoje sou gerente de atendimento ADC e canais críticos. Os canais não são os mesmos, né? E o cliente também é diferente de acordo com o canal que ele vem. Então, quando vem um consumidor do órgão de defesa do consumidor, em geral, ele quer ter os direitos dele, está inseguro, é um perfil. Quando você pega a rede social, é mais quente, é imediatista, tem que resolver na hora. E a gente vai trabalhando e tentando se adaptar ao cenário que a gente tem, pensando na experiência do cliente, como é que a gente fez isso melhor e que atende na necessidade dele. Então, quando a gente fala em AI, eu acho que hoje não dá para não falar e não conhecer os benefícios. A gente fez muito exercício aqui, porque tem esse lado da judicialização, um pouco mais careta até, né? Um formato, e tem esse outro lado totalmente diferente. A gente conseguiu ir muito longe. Isso é muito legal de compartilhar, porque você tem aquilo pré-formatado, a IA vai ocupar o lugar de pessoas, e vai ser tudo IA, vai ser tudo robô, e aqui a gente conseguiu construir uma coisa totalmente diferente. Então, vou soltar um case assim que eu acho que ele diz muito mais que qualquer coisa. Eu tenho hoje a IA, nós temos um parceiro que faz esse atendimento em redes sociais conosco, e por isso a gente também conseguiu uma velocidade extremamente escalada e muito resultado, trazer muito resultado para a companhia. Então, para mim, como gestora, sempre foi uma dor não ter controle do que está acontecendo na operação toda, no sentido assim, puxa, o que será? Será que tem um cliente que de fato é um problema muito sério e isso passou desapercebido pela operação, né? Muita gente, muitos casos. Então, a primeira coisa que a gente trouxe com a IA foi, diariamente, ela me conta um resumo do dia anterior,
E é exatamente o que é crítico. Então, a gente chama de casos sensíveis. Poxa, um atraso de uma cômoda de uma pessoa que está grávida indo para o hospital, um presente, o caso que a gente teve, a pessoa ia se internar para um tratamento de câncer e o celular. Puxa vida, isso não é um atraso de um celular qualquer. Um atraso de celular é difícil sempre, a gente tem que tratar com prioridade sempre, mas é Sim. incomparável quando você olha a pessoa sozinha dentro de um hospital. E às vezes a própria operação, embora a gente não evite esforços para treinar o time nesse sentido, desse olhar clínico, passa para ela está tão acostumada que é mais um atraso de celular, ou sei lá, é um problema dos 1000 que ela trata no dia, né? Acaba que a rotina dela é tratar problema, então ela está ali dentro. E a gente falou, a gente não pode olhar, não são todos problemas iguais. E aí ela nos ajudou muito. Então, esse caso, por exemplo, a gente pegou, ele veio no casos sensíveis, e aí a gente providenciou, conseguiu entregar o celular naquele dia, deu um jeito, foi com um carro dedicado levar, essa pessoa já estava, ela estava internando naquele dia no hospital, e depois, infelizmente, ela até veio a falecer depois de um mês e tal, mas a gente nem precisava ter ideia dessa dimensão. Acho que o simples fato da pessoa estar indo para o hospital e o celular poderia ser o meio dela se despedir, falar com as pessoas, ter um conforto nesse momento difícil, né? Então, quanto a tecnologia aliada ao humano faz a diferença. Eu não vejo hoje a tecnologia isolada, o humano isolado. Tudo que a gente faz aqui é muito interligado. Aí você trata de um ponto que é a integração, que aí a forma, se é tecnológica ou se não é, e é claro que a tecnológica dá essa dimensão de controle melhor, mas por conta de quantidade de fato. Mas tudo isso que você relatou me parece ser alguma coisa que só o humano é que vai fazer essa pincelada, né? Então, quem vai considerar que é um caso importante, que é um caso que sai dessa rotina do dia a dia, porque a gente sempre fala, né? Erros vão acontecer. A gente pode fazer o melhor desenho no processo de entrega, né? Mas Sim, erros vão acontecer. E são erros, às vezes, até, sei lá, uma questão que hoje está muito comum, até uma questão de clima, né? Houve uma enchente, houve um atraso porque alagou o caminho, sim, enfim. você não tem Então, controle. então, assim, é uma questão em que você vai falar assim, todos os clientes, né, em termos gerais, eles têm os mesmos direitos, mas eu tenho as situações especiais. E essas situações especiais, elas têm que ser olhada, tratada dessa forma. Isso é a verdadeira jornada, e essa jornada só pode ser construída com o humano, porque ela tem que ser retroalimentada com as questões que também vão surgir. Eu brinco de falar assim, além dessas situações que vêm de fora, né, do mundo, das questões que a gente não controla, às vezes a própria criatividade de um desenho feito aí de um produto ou de um serviço que a gente acha que vai dar tudo certo, que vai ser e às vezes um desenho aqui escapou até um conserto da rota, né? Um desvio dessa rota e trazer uma informação ainda melhor, ela rapidamente pode ser absorvida com essa tecnologia e o trilho volta, né? O trem começa a andar novamente e até de uma forma melhor. É isso. Eu não sei se Não, a sem gente. dúvida. Não, acho que, na verdade, você foi falando, foi me passando diversas coisas na cabeça, assim, dependendo do momento. Mas é isso, acho que quando a gente precisa da fidelização do consumidor, ele passa muito por essa experiência que às vezes não é a perfeita, mas ele passa a confiar. Se ele vê, tudo bem, eu tive um problema, aconteceu, mas como que vocês resolveram? Tá tudo bem ter o problema, mas eu fui ouvido, foi rápido, né? No final foi resolvido. Se foi, a confiança parte daí. Né? Não é o problema, na verdade. O problema não é o problema, né? E quando a gente traz a questão da IA, é como é que eu faço isso mais e melhor em escala? E o humano não deixa de ser importante. Como é que eu uso a própria IA para humanizar, no sentido de me trazer a informação que eu preciso? Porque, natural, dentro da minha gerência,
95% do que eu faço é problema, o time passa o dia resolvendo. Então é natural também que eles não separem o que é, né? Ele acaba tratando muito parecido. E não pode, a gente precisa tirar isso aqui de forma rápida. Então, talvez, se eu não tivesse esse sistema de IA, eu não soubesse desse caso e teria tratado ele normal, né? Normal não, mas é que assim, para a gente, imagina, a gente faz uma entrega a cada 5 segundos. Então, assim, a possibilidade de ter algum caminho que não seja o que a gente desenhou, o caminho feliz, ela é grande. Né? Assim, não tem como. Você pode ter um roubo, o carro quebrou, milhões de coisas podem acontecer no meio do caminho. O tempo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem vivido, né, bastante. Então, é como que a gente lida com isso. E lógico que ela ajuda a escalar. Então, por exemplo, em outro canal, a gente tinha outro canal não, na própria redes sociais. Eu tinha o tempo de... O cliente me manda uma mensagem de forma pública, e aí eu tinha que chamá-lo no privado e falar, olha, eu preciso do pedido, do CPF, porque senão eu não consigo rastrear esse problema que você está me dizendo. Então, imagina, ele me mandava agora, depois isso ia para uma fila, essa fila, quando chegasse na vez dela, por mais que a gente tivesse SLA super reduzidos, tá? Quando chegasse a vez dela, ela ia falar, oi, Gabriela, você pode me passar, puxa, eu lamento, tal, mas você pode me passar seu pedido ou CPF para que eu possa identificar e te ajudar? Imagina, aí você teria que estar disponível de novo, porque a gente não fica o tempo todo nas redes. Então, imagina esse SLA para eu começar a ver o problema e começar a tratar. Eu demorava muito, porque eu dependia da disponibilidade da fila. Hoje não, hoje com a IA também, o que a gente consegue? Eu acho difícil a IA tratar de fato o problema, mas ela consegue fazer toda essa parte de me conta, então, eu só quero saber qual pedido tal, porque a hora que chegar para mim, humano, eu só vou tratar. E eu ganho muito nesse percurso. Então, acho que a gente pensar nos nossos processos repetitivos, e que, em geral, são de informação, ou de informação ou repetitivo, eu acho que para os dois, aí ajuda demais. Né? E aí a gente como você falou. É como você falou da velocidade, né? Você falando, eu consigo imaginar uma pessoa na internet, embora a gente tenha os dois perfis, né? Tem gente que manda uma mensagem e vai fazer outra coisa e só vai ver à noite. Mas tem aquele que fica ali, ele tá com o coraçãozinho batendo junto com aquela resposta que ele quer que venha. E aí, se vem essa resposta na hora, aquele início de um conflito de... acho que eu não sei se eu posso continuar confiando. Ele recebe aquela resposta e fala, nossa, eu posso continuar confiando. Sim, e aí ele também fica... Dois. E ele fica mais receptivo, inclusive, a fornecer esses dados. Porque também a gente está num mar aí de desconfiança e de uma recepção de um consumidor já armado, né? Não, descobre você. Não, você tem aí meus dados. Então, assim, esse conflito da demora, às vezes, ele vai sendo escalonado pelo cliente, porque demorou para ter esse primeiro contato, essa devolutiva, né? Ao passo que você está no esquenta dele de trazer, talvez, uma boa vontade. E se ele tiver? Aí eu vou até te perguntar aí pela experiência que acho que vai ser uma resposta boa para quem está escutando. E se ele tiver nesse esquenta já atritado? Então, ela vem com uma resposta que vai ser rápida para justamente mostrar a efetividade, mas o que vem dele nossa, eu estou irritado e como você me respondeu rápido, não deu tempo de eu respirar e eu estou irritado ainda. Como que ela tem essa calibragem da irritação, do termômetro, ela é capaz disso? Não, ela é capaz disso, tanto que quando aí o outro processo de me informar o que é sensível é essa calibragem, ó, isso aqui é sensível, a gente precisa tratar, não dá para esperar processo, tem que ser agora, né? Todo mundo para o que está fazendo e vai resolver. Mas nesse caso, eu só faço para tratar informação, justamente porque quando eu vou resolver, eu preciso falar com ele. Porque, às vezes, eu tenho 3 formas de resolver, 4, 5. Eu preciso entender qual é o seu problema, entende? Às vezes você quer... A sua solução agora é cancelar, mas é cancelar
porque a máquina não coube. Talvez, se fosse uma máquina, e eu tenho outras máquinas, que coubesse, eu ia resolver seu problema mais rápido, porque você precisa daquela máquina agora. Então, e são coisas que não vêm na fala dele na primeira vez. É só num diálogo mesmo que ele consegue te trazer qual é o problema dele. Porque às vezes ele está pedindo um cancelamento por conta de porque para ele é a única solução, mas o problema não é esse, ele quer outra coisa, o que aconteceu é outro. Então, acho que um não cancela o outro. O que eu uso muito a IA é para ganhar velocidade e ter a informação que eu não estou. Ela, para o cliente, ela funciona quando é informação. Aquelas coisas mais transacionais, deixa eu ver isso, quero saber isso, pergunta e resposta. Mas para tratar, eu preciso da pessoa, né? Entender qual é o lado do outro para eu te dar a melhor solução. Então, ela ajuda, ela reduziu o meu SLA absurdamente, porque eu não tenho esse tempo de espera de informação de cá e de lá. Quando chega para o humano, já chega tudo pronto, é só ele tratar. Mas ele não deixou de existir na hora que o cliente precisa, né? Tanto que a gente coloca, olha, eu estou te pedindo a informação, porque eu preciso para tratar, mas o próximo passo é o humano que vai te responder. Para ele não achar que depois vem um robô e falar e tal. Então, tem sido bem bacana para a gente. Acho que é legal também. É um olhar integrativo, de fato, de mãos dadas com essa tecnologia, mas com a certeza de que o humano é indispensável, porque só o humano que tem essa criatividade de falar uma coisa, mas querer outra, né? E aí o tom de voz, ou até uma palavra, vocês conseguem surpreender com uma forma do cliente falar assim, putz, nem eu tinha adivinhado, né? Nem eu tinha mensurado o quanto é importante essa solução vai me trazer, muito melhor do que aquilo que eu estava pedindo, né? Então, assim, acho que você relatou uma situação aí muito, muito importante. Eu vou entrar um pouco aqui você falou muito de ODC, né, que é esse relacionamento com um cliente que a gente não pode generalizar, mas normalmente, pela nossa vivência, inclusive, é um cliente que ele está um pouco mais atritado no sentido de que muitas vezes ele tentou falar com a empresa e não deu certo, ou muitas vezes ele já vai direto, porque ele é aquele desconfiadão mesmo e ele já teve uma boa experiência, às vezes, no órgão externo e ele vai procurar o órgão externo, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, porque embora os PROCONs estão aí há muito tempo, os órgãos externos estão aí, consumidor.gov, a gente ainda vê uma oportunidade muito grande de trazer a experiência de quem já tem esse relacionamento próximo, né, de estar em contato mesmo direto, tanto com esses PROCONs, com dirigentes, ou no tratamento da reclamação. O que você pode trazer desse universo para quem ainda tem aí algumas coisas que estão indecifráveis aí? Estar próximo, não tem jeito. É o tipo de relação que quanto mais você se esconde, pior fica. Temos um problema, qual é o problema? Vamos resolver. E, de fato, genuinamente querer resolver e entender que aquilo ali é um dashboard. Quando você pega aquele número, não só pelo número, mas é o dashboard do cliente, porque Se você quiser saber o que está acontecendo na empresa, inevitavelmente você pega os dados que são gerados, você tem a informação. Conversa com qualquer um do meu time, eles vão ser a melhor pessoa para te passar, né, onde estão nossas dores nesse momento e tal. Então, a gente começou um trabalho em 21, a gente fez a nossa primeira internalização, que foi o Disque Procon. Porque eu falei, gente, não tem como ser um terceiro que atende os PROCONs. Eu falei, eu não sei nem o que eles estão falando, eu não sei onde está quente, o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente faz, vamos trazer esse time para dentro para a gente entender qual é a dor do PROCON, entendeu? O que estão falando por aí? Não dá para deixar isso na mão de um terceiro. E aí foi muito legal, a gente viu muito o valor e conseguiu alguns resultados importantes, quando em 22 a gente decidiu internalizar a operação toda. E aí eu acho que foi a virada de chave nossa. Porque a gente sente a dor. Não é assim, eu preciso melhorar o terceiro. Só eu preciso melhorar. Esse problema é meu. Eu falo com eles, aqui é a nossa cozinha. Se a gente quiser pôr a geladeira lá, aqui, a gente pode colocar. Então, assim, se tem um problema, vamos levantar para resolver.
entende? A gente não pode sentar em cima do problema, senão ele vai continuar sendo nosso problema todos os dias. E não tem nada melhor do que para você saber onde está o problema, trabalhar na causa raiz, porque senão não adianta. Você só vai ficar aqui. É igual carimbar, né? Respondeu. Não é isso, é muito mais que isso. Até porque os problemas, olhando para o nosso grupo, nós temos mais de 1.000 lojas. Então, assim, os problemas não são iguais, né? Você tem o e-commerce, então tem muita variação do que pode acontecer aí no meio dessa experiência do consumidor. E com características, às vezes, até regionais. O problema de uma cidade, às vezes, não tem relação com a outra, ou que está vivendo naquele momento, né? Então, é muito importante eu olhar para esses dados para eu entender o que está acontecendo e ser, eu tenho esse papel, a minha maior responsabilidade hoje é representar o cliente dentro da organização. Eu não posso, eu falo para ele, você pode levantar assim em determinada área, e você está lá em nome do cliente, eu quero ver alguém falar que não vai te atender. Né? Assim, ele é a pessoa mais importante para a gente. Então, não tem como, qualquer um, eu estou aqui em nome do cliente. É isso, nosso trabalho é esse. E aí, lógico, eu numa visão um pouco mais estratégica, consolido isso e tenho esse trabalho de relacionamento com os PROCONs. É estar disponível. E assim, parece tão simples, né? Você fala, poxa, mas lógico que você está disponível. Não, mas a gente escuta os PROCONs. Semana mesmo eu estava em Vila Velha, e assim, nossa, viver no atendimento, pra gente parece tão óbvio, né? Você fala, lógico que você vai atender, mas não. As pessoas, a autoliderança às vezes não é nosso caso, porque aqui a gente tem muito espaço para fazer a diferença, por isso que a gente conseguiu essa virada toda, inclusive de internalizar a operação, de trazer o PROCON para perto, mas em geral eles não sabem o que está acontecendo lá na ponta, e aí prestam atendimento, vai indo carimbo, a história do carimbo, carimbei foi? Aqui não, a gente presta... Saiu da fila, né? Saiu da fila, né? É bem isso. A gente, quanto mais perto a gente está do PROCON, melhor. Além de ser melhor, por ser um relacionamento construtivo mesmo, porque você consegue olhar para dentro, construir, ele é mais barato, Gabriela. Então, não faz sentido esse atrito. Porque, assim, ele é mais barato para mim, porque o cliente não judicializa, é muito mais barato, eu não preciso pagar escritório, advogado, nada disso entra na conta. Eu tenho uma melhor experiência, porque o cliente também fica muito bravo de ter que pagar um advogado para resolver um problema dele. Então, a experiência dele, ele cria uma fidelização quando ele entra aqui e fala, puxa, você me atende. Então, a gente tem chuvas de elogio aqui o tempo todo, e é muito bacana de ver isso. Só que isso a gente só conseguiu com o time interno, que veste a camisa, e aí é rotina, é todo dia, é cadência, é olhar para entender o que está acontecendo, é gestão próxima, não tem outro caminho. Mas eu acho que a minha virada de chave foi me aproximar do órgão, olhar para dentro, construir o time próprio, né, que vai vestir, que vai levantar e que em nome do cliente vai andar essa empresa toda. E aí a gente conseguiu fazer a diferença, tanto financeira, porque eu não tenho por que pagar se eu tenho como resolver, a menos que ele não tenha direito. Né? E aí o PROCON, muitas vezes, o próprio PROCON fala, quando é que o PROCON também, hoje em dia, nem todos é mais presencial. Quando é presencial, o próprio técnico fala, não tem, tá? Agora, quando vai as rotinas automáticas de PROCON, aí só no final do processo ele vê que não tem direito, né? Depois que vira uma TNF, ou enfim... uma audiência, fala não. Eu vou te dizer que eu acho que no início do podcast a gente já devia ter falado para as pessoas pegarem um caderninho ou abrir o bloco de notas, porque você deu muitos insights, você deu muita contribuição para essa receitinha, né, que não é uma receitinha no sentido, né, de ser menos importante. Ela sempre vai trazer na sua fala essa receita dessa proximidade, de encarar como oportunidade, de saber que problema acontece mesmo. Então, são várias questões aí que vêm muito da gente esquecer no dia a dia, isso vai se tornando alguma coisa que vai tendo uma bolha tão grande e ela está tão densa que essas palavrinhas mágicas daquilo que a gente não pode esquecer de ter esse olhar técnico, ela vai se perdendo. Então, é sempre revisitar essas formas importantes de olhar. Os PROCONs, eu costumo falar, até por ter sido PROCON e por ter sido ouvidora, e aquelas perguntas, que lado, né? Não existe lado porque o objetivo é o mesmo.
O Procon também tem o mesmo objetivo, ele tem os mesmos desafios, porque ele também tem uma cobrança daquele consumidor que está com problema, ele está irritado, ele está se sentindo abandonado, ele está desconfiado, traído. Então, assim, ele vem e se junto com ele, né, junto com esse Procon, também não tiver uma disponibilidade de escutar a sua empresa, de abrir essa porta, ele também vai ficar com o mesmo conceito e a mesma desilusão que o consumidor tem da empresa. Ele não conseguiu uma porta e uma solução na empresa, ele não conseguiu uma porta e uma solução. Então, e a gente sabe que às vezes acontece de fato, né? Essa coisa de falar, putz, o primeiro contato que eu fiz com esse Procon, talvez até por uma situação aí de um viés, às vezes, até de uma coisa que aconteceu com ele, e aconteceu, né? Porque ele é humano também, e aí ele não abre essa porta, e aí você fala assim, ó, né? Quase que falar, respira, eu tô aqui, né? Com o coração aberto, com a mente aberta, a minha equipe está aqui, eu vim representando toda essa cadeia, e falar dessa coisa de falar assim, cara, não é para justificar, mas é para situar de que, como é que você falou, que você tem uma entrega a cada 5 segundos, né? E embora essa entrega a cada 5 segundos, todo consumidor é único, faz a diferença de também baixar uma guarda, das vezes, de alguém que está lá também na linha de frente, atendendo consumidores, e de ganhar essa confiança e de todo mundo trabalhar junto. Acho que o principal é isso, essa guarda baixa a hora que você está perto. Não tem jeito. A hora que ele já precisou de você, você ajudou. Ele sabe que o caso vai ser resolvido. Não tem por que ele vir de guarda alta, entende? Porque é o que eu sempre falo, o objetivo nosso é o mesmo. Eu quero resolver para o consumidor, para ele voltar a comprar de mim. Claro, eu preciso dele. Eu quero resolver aqui, eu não quero que ele vá para uma instância judicial, pela experiência dele e porque eu gasto mais. Vamos ser bem transparente. E pelo lado do Procon é só o papel dele. Se ele não estiver fazendo o papel dele na cidade de olhar por essa relação de consumo, ele não está cumprindo o papel dele. Então, assim, eu atender ao consumidor é bom para os dois. Então não tem por que eu fugir dele, eu tenho que andar de mão dada com ele. Bom, né? E aí a gente conseguiu até excelente, assim, o Procon olhar a gente com muito bons olhos, com muito carinho, por conta dessa virada tudo. Eu acho que esse é o principal recado. É isso aí. A gente tem aqui muita história e muito insight para falar, porque as histórias contam o que a gente fez de melhor e o que a gente ainda pode transformar e ainda ser melhor. Então, essas histórias estão aí, e que bom que vão ficar gravadas, porque eu acho que as pessoas vão chegar nesse finalzinho, vão voltar com o caderninho para poder anotar tudo aquilo de bom que você falou, todas essas lições de vida que você colocou aqui desse relacionamento e dessa... A gente sente essa paixão mesmo, e essa paixão é genuína na fala, né? Então, eu acho que foi muito legal, as pessoas vão ter bastante prazer em te ouvir e de aplicar isso, e quem sabe essas mesmas pessoas depois vão estar no podcast para contar que a Vivi trouxe aí essa inspiração para essa virada de chave que vocês conseguiram. Foi um prazer falar com você, Vivi. O prazer foi meu, obrigada, espero ajudar e vamos ter outros. Um abraço, Gabriela. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.